com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. O salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como é bom poder estar reunidos na igreja, no templo, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Queridos, tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão. Temos aqui também. Eu quero dar um presente para você que está nos visitando. Glória a Deus. Você que está nos visitando, dê um sinal com sua mão, eles vão entregar um presente para você. Quero abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é sexta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, o verso 19. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Gálatas 2, verso 19. A carta aos Gálatas fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios. Depois de 2 Coríntios você vai encontrar Gálatas, capítulo 2. Glória a Deus. Tá, e se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar também aqui na projeção. Começou outra gravação, Léo? Obrigado. Gálatas, capítulo 2, o verso 19. 2, verso 19. Essa versão está bem diferente, pode colocar o 20, o verso 20. Tem algumas versões que uma parte do verso 20 está no 19. Talvez essa parte aqui, estou crucificado com Cristo. Talvez na sua Bíblia esteja no verso 19. Mas se não tiver no verso 19, está aí no verso 20, amém? Muitas vezes em algumas traduções mudam. Essa Bíblia que eu estou, o verso 19 tem essa parte, estou crucificado, que é uma das partes que eu quero abordar com você. Já nessa versão aqui, que é a NVI, está no verso 20. A King James também, o verso 20 fala dessa mesma maneira. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Gálatas capítulo 2, eu vou ler o verso 20 nessa versão NVI, onde eu quero trazer para vocês algumas revelações. O apóstolo Paulo declara o seguinte: estou crucificado com quem? Com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você puder, levante sua cabeça, olhe para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o nome de Jesus, Ele é poderoso para mudar a sua vida, amém? Nós estamos nesse mês em uma campanha com o tema Vou Deixar na Cruz. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu vou deixar na cruz. Você sabe o que você vai deixar na cruz? A canção que nós cantamos aqui falava sobre isso, vou deixar na cruz.
E hoje eu quero abordar com vocês a respeito dessa campanha, neste mês de maio, às sextas-feiras, vou deixar na cruz. O apóstolo Paulo, ele está combatendo o judaísmo no meio do cristianismo, porque o povo judeu, eles acreditavam, os primeiros cristãos, que só crer em Jesus não era o suficiente para ser salvo. Eles precisavam guardar a lei. É como algumas pessoas que dizem: olha, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Eu pergunto: você acha que o sábado salva alguém? Você acha que alguém vai ser salvo por causa do sábado? Ou porque come uma carne de porco ou alguma comida? Nós precisamos entender que hoje nós não somos salvos pela lei. A lei de Deus, quando Ele deu ao povo de Israel, ela serviu para mostrar que o homem é pecador e que o homem não consegue guardar a lei. Se a pessoa tropeçasse em um dos mandamentos, se a pessoa tropeçasse em uma das leis, ela já era culpada de todos os outros. E o homem nunca conseguiu observar, cumprir a lei na sua totalidade por conta da sua imperfeição. Só teve um que cumpriu a lei, que foi Cristo Jesus, amém? E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava no meio dos gentios. Quem são os gentios? Gentios é todo aquele que não era nascido no meio do povo judeu. Todo povo que não era israelita, que não fazia parte do povo judeu, era considerado gentio. E o evangelho de Cristo, ele veio para os judeus, para o povo de Israel. Mas o povo de Israel não recebeu, e nós somos alcançados pelo evangelho de Cristo, amém? A salvação chegou a nós. Eles foram escolhidos por Deus para anunciar a salvação para nós. O povo de Israel foi escolhido por Deus para nos ensinar a verdade, mas a verdade veio e eles rejeitaram. A verdade veio, que é Cristo Jesus, e eles crucificaram a Cristo, rejeitaram a Cristo como Filho de Deus. E Deus foi tão bom com a gente, que Ele nos deu a revelação do Evangelho e permite que a gente possa compartilhar essa palavra, amém? E essa verdade, sendo luz para aquele que não é luz. Pedro está ali no meio dos gentios, comendo, falando do amor de Deus, do Evangelho. Só que quando os judeus chegaram, Pedro muda o seu comportamento. Aí Paulo vai exortar Pedro. Paulo vai chamar a atenção de Pedro. Por quê? Porque quando os judeus não estavam com Pedro, Pedro se comportava como um dos gentios. Mas quando os judeus, o povo judeu estava com ele, ele agora se postava ali, se comportava de maneira diferente, guardando a lei, observando a lei. E Paulo vai mostrar que a lei não tem poder de salvar o homem. Paulo disse nessas palavras que nós lemos agora, ele diz: olha, eu estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo: eu estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que agora ele não vive mais pela lei, mas ele vive por causa de Jesus Cristo, amém? Irmãos, a lei não pode salvar ninguém. Não é uma lei, não é um dogma religioso que vai te salvar. Ah, se não guardar o sábado não vai para o céu. Engana-se. Engana-se. Porque não é o sábado que te leva para o céu. Não é uma comida, não é uma vestimenta que vai te levar para o céu. Mas é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Ouça isso aqui. Quando nós lembramos da cruz de Cristo, nós lembramos do sofrimento que o Filho de Deus passou. A cruz de Cristo foi um marco da história da humanidade. A cruz de Cristo mostra o amor de Deus para conosco. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do sofrimento de Cristo, mas também lembramos do amor de Deus para conosco, aonde Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por cada um de nós, amém? E quando eu digo, ouça isso aqui, e quando eu digo Jesus morreu por mim,
De fato, Ele morreu por você, Ele morreu por cada um de nós. Só que a cruz não foi somente um lugar de sofrimento. A cruz foi um lugar de substituição. Diga comigo, diga, a cruz foi um lugar de substituição. Como assim, bispo? Quem era para estar na cruz? Era Jesus, sim ou não? Não, quem era? Era nós. Era eu e era você. A cruz não foi feita para Jesus. Ele não cometeu nenhum crime, ele não cometeu nenhum pecado. Ele veio a este mundo e não pecou, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado no nosso lugar. Ele não tinha nenhuma dívida, ele não tinha nenhuma culpa. Nós éramos culpados, nós estávamos sentenciados à condenação eterna. Então, quando eu lembro da cruz, eu lembro que ela não era para Jesus, a cruz era para mim, o castigo era para mim, o sofrimento era para mim, era para você. Só que Deus nos livrou do castigo, Deus nos livrou do sofrimento eterno, e no nosso lugar, Ele colocou quem? No lugar que era seu, na cruz do Calvário, quem Jesus colocou? O Filho dele. Então eu não posso me esquecer que a cruz fala de substituição, aonde Deus pegou o pecador, que era eu e você, e no lugar do pecador Ele colocou o Filho dele, inocente, para morrer por nós. Você não pode se esquecer disso. Era você que era para estar lá. E se você tivesse morrido na cruz, você estaria morto para todo sempre. Você estaria vivendo longe de Deus para todo sempre. Porque nós não temos justiça, nós não temos absolvição de nós mesmos, de nada. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há uma pessoa inocente. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Se você disser eu não tenho pecado, eu nunca errei na vida. Eu estava evangelizando nesses dias com o pessoal, e nós entramos em uma casa, e eu preguei o evangelho para a mulher, e eu disse: a senhora quer receber Jesus? Ela disse: eu quero. Eu disse: repita essa oração comigo. Eu disse a ela: diga assim, diga Senhor Jesus. E ela disse: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. E ela abriu os olhos e disse: eu não tenho pecado. Eu disse para ela: todos nós temos pecado. Ela disse: não, eu não tenho pecado. Eu então perguntei para ela: a senhora nunca errou na vida? Ela disse: errar eu já errei, mas pecado eu não tenho. Eu disse para ela: errar significa pecado. Para Deus, os nossos erros é um pecado. Uma mentira que você comete, um mau pensamento que você teve é um pecado. Ela: entendi. Mas ela achava que não tinha pecado. E eu mostrei para ela que na vida ela já errou, e ela reconheceu isso. Então todos nós somos pecadores, e precisamos entender que na cruz do Calvário houve uma substituição, houve uma troca. Deus te tirou desse castigo e colocou a Jesus Cristo, o Filho dele, no nosso lugar. E Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Mas eu pergunto para você: o apóstolo Paulo foi pregado numa cruz com Jesus, sim ou não? Não. Paulo não estava pregado na cruz com Jesus. Mas o que Paulo quis dizer? Eu estou crucificado com Cristo. Paulo estava dizendo: Ele assumiu o meu lugar. Quando Jesus morreu, Ele morreu por quem? Por nós. Então Ele estava representando quem lá na cruz? Nós, sim ou não? Então quando Jesus estava na cruz, é a mesma coisa que você estivesse, sim ou não? Porque quando Deus olha lá de cima, Ele vê Jesus na cruz? Não, Ele viu os nossos pecados.
Quando Deus olhou lá de cima, Ele não viu Jesus, Ele viu o pastor Nivaldo, Ele viu a pastora, Ele viu o bispo, Ele viu os pecados da raça humana, Ele viu Davi e os seus pecados, Ele viu Moisés, Ele viu Abraão, Ele viu cada um de vocês e cada um dos nossos erros. Na cruz do Calvário estava Jesus Cristo, mas representando a nós. Então quando Deus olha, Ele não vê um inocente, Ele viu os nossos pecados. Isaías diz: Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então Jesus Cristo estava representando quem lá na cruz do Calvário? Nós, cada um de nós, sim ou não? Então isso significa que você estava sendo representado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Era como se você estivesse, mas você não estava lá. Mas Jesus estava lá para pagar o preço no seu lugar. Amém? Ele é o substituto. Ele estava lá no meu e no seu lugar. Eu quero que você entenda isso, porque tem muito crente, tem muitas pessoas querendo ainda fazer algo para serem salvas. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Se Jesus estava representando você, isso significa que você ainda deve alguma coisa? Se Jesus estava representando você, isso significa que os seus pecados foram o quê? Perdoados, foram pagos. Isso significa que a sua dívida que você tinha, ela foi o quê? Paga. Mas você pode dizer: mas não foi eu que morri na cruz. Mas quem é que Jesus estava representando na cruz do Calvário? Você, eu, todos nós. Quando Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, Paulo está entendendo que Jesus foi o substituto dele. Paulo estava dizendo: o meu representante, Jesus Cristo, morreu no meu lugar. Quando eu digo eu estou crucificado com Cristo, não é que eu morri numa cruz, é que eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. Ele foi o meu substituto, Ele me substituiu. Sabe o que Jesus fez? Ele tirou você da cruz, você estava lá, e Ele colocou você para sentar com o Pai. E Ele assumiu o meu e o seu lugar. A cruz fala de substituição, aonde o Deus Todo-Poderoso assumiu o nosso lugar para nos dar acesso a Ele. Eu lembro de uma história, talvez você já tenha ouvido eu contar ela, mas eu quero tornar a contá-la para que você possa abrir o seu entendimento. Um rei fez um decreto no seu reinado. No reinado dele tinha muitas pessoas roubando, e o rei disse: o homem que for pego, ele assinou um decreto, ele disse: o homem que for pego roubando no meu palácio, roubando no meu reinado, é para arrancar os 2 olhos. É uma pena dura, é ou não é? Ele disse: o homem que for pego roubando, é para arrancar os 2 olhos. E então o reinado começou a ficar em paz, já não tinha mais roubo, as pessoas dormiam com as portas abertas, as pessoas deixavam as suas coisas e ninguém roubava. Até que um dia um homem foi pego roubando. E então vieram ao rei dar a notícia a ele. Ele disse: ó rei, nós encontramos um homem roubando. Esse homem estava ali furtando, ele foi pego na boca da botija, como diz o pessoal. Foi pego no fraga, foi pego em fragante. E o rei disse que se cumpra a lei. E então disseram para esse rei: mas rei, nós só temos uma notícia triste. Esse homem que foi pego roubando é o seu filho. É o seu filho. E naquele momento o rei ficou com o coração na mão. Naquele momento o coração do rei ficou em 1000 pedaços. O seu filho estava roubando. O seu filho cometeu um delito. E então o rei disse: arranca os meus olhos. Pode arrancar os meus, eu vou pagar no lugar dele.
Então o rei baixou a cabeça e arrancaram os olhos do rei. E aquilo ali partiu o coração do seu filho. Porque o seu filho, era ele que era para perder os olhos. Mas quem foi que perdeu os olhos? Foi o pai. Sabe quem era para morrer na cruz do Calvário? Era nós. Ele não pecou. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não errou. Quem errou foi nós. Quem desobedeceu a Deus foi nós. Mas Deus é tão bom que o Filho dele, Jesus Cristo, disse: eu vou morrer por eles. Eu vou entregar a minha vida por eles. Ele foi o nosso substituto. Você pode dizer amém por isso? Então a cruz de Cristo fala sobre substituição. Fala sobre o quê? Substituição. Então quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e se você reconhece Jesus como seu Salvador, é como se você estivesse lá, sim ou não? Se ele morreu pelo pastor Nivaldo, então é a mesma coisa que o pastor Nivaldo estivesse lá. Se ele morreu pelo evangelista Cleide, é como se a evangelista Cleide estivesse lá, porque Jesus estava representando cada um de nós, sim ou não? Quando Deus olha, ele viu Jesus? Não, ele viu os nossos pecados. Foi uma substituição. Então eu preciso entender isso. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço e você não deve mais nada. E se você não deve mais nada, você não deve deixar o diabo ficar te acusando. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas doenças. Sim ou não? As nossas enfermidades. Então se Jesus já levou a sua doença, isso significa que você não precisa mais andar doente. Se Jesus já levou as suas dores, isso significa que você não precisa mais andar com dores. Se Jesus já levou o castigo, isso significa que a gente não precisa mais viver castigado. Isso significa que o preço já foi pago. Se Jesus já morreu pelos nossos pecados, antes mesmo de você ter nascido, Ele estava morrendo por todos os pecados que você iria cometer. Isso significa que através dele, nós recebemos o perdão, amém? E aonde foi que Jesus levou os nossos pecados? Na cruz. Aonde foi que Jesus levou as suas doenças? Na cruz. Aonde foi que Jesus levou a sua culpa? Na cruz. A mágoa, a raiva, o ódio, aonde foi que Jesus levou? Na cruz. E aonde é que a sua doença tem que ficar? Na cruz. Porque lá o preço foi pago. Aonde é que a raiva tem que ficar? Não é no seu coração, é lá, na cruz do Calvário, porque lá Jesus já pagou o preço por mim e por você, amém? Você precisa entender isso, para que você seja livre da doença. Você precisa entender isso, para que você seja livre do sofrimento. Você precisa entender isso, para que você seja livre da culpa, da mágoa, do ódio. Você não pode deixar o seu coração carregando ódio nem mágoa, porque Jesus já carregou a mágoa e o ódio, mesmo sem ter mágoa nem ódio. Mas todo o fardo, todo o pecado, toda a culpa da humanidade, toda a doença, Ele levou na cruz do Calvário. Então a sua doença tem que ficar na cruz. A sua doença, a sua culpa, a sua maldição tem que ficar na cruz. Ele se fez maldição no nosso lugar. Você tem que entender isso, para que você seja livre, para que você seja liberto de toda condenação. Você me compreende? Aonde é que você tem que colocar a mágoa? Na cruz, porque lá Jesus pagou o preço. Aonde é que tem que ficar a raiva? Na cruz. Então você tem que começar a declarar isso. Você tem que profetizar isso sobre a sua vida. Ele levou sobre si as minhas doenças. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Ele pagou o preço no meu lugar. Eu paguei o preço mediante Jesus Cristo quando Ele morreu por mim. É como se eu tivesse pagado, mas foi Ele que pagou. É como se eu tivesse morrido, mas foi Ele que morreu. Ele morreu no meu e no seu lugar. Tem alguém aqui que tem dívida para pagar esse mês? Alguns irmãos. Se eu for lá e pagar essa dívida esse mês, você vai precisar pagar ela? Não. Foi isso que Jesus fez com você.
Você tinha uma dívida enorme com o pai, e ele foi lá e pagou. Só que talvez você está querendo pagar de novo. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que ir para a igreja, senão eu vou perder a salvação. Eu não venho para a igreja, não é para ser salvo. Eu venho para a igreja porque eu já sou salvo. Porque Jesus já pagou o preço. Eu venho para me reunir com os santos, para adorar o Pai, para exaltar o nome dEle. Eu não venho para a igreja, eu não vou fazer uma campanha para Deus me dar alguma coisa, Ele já me deu. Eu só venho para tomar posse daquilo que é direito meu por herança, amém? Você precisa tomar posse da sua saúde. Você precisa tomar posse do seu milagre. Você precisa tomar posse do perdão de Deus sobre a sua vida. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Deus me perdoa. Eu estava hoje lá em casa e eu lembrei de algo que eu fiz que desagradou a Deus, um pecado. Mas isso já faz tanto tempo. E eu disse: meu Deus, como é que eu estou lembrando disso? E eu disse: Senhor, mas por que eu estou lembrando desse pecado? Já faz tanto tempo. Foi quando começou a perdição na minha vida. E como é que eu lembrei disso, Senhor? E Deus ministrou o meu coração. Não é você que lembrou, é o diabo que está te bombardeando. É o diabo que está trazendo o seu pecado. Porque é isso que o diabo faz. Ele tenta trazer de novo o nosso pecado. Ele nos faz lembrar das coisas erradas que a gente fez. E é como se a gente não tivesse sido perdoado por esse pecado e a gente fica mal. Naquele momento eu disse: está repreendido, Satanás. Jesus já me perdoou desse pecado. Eu disse: Jesus já pagou o preço por mim. Eu não aceito ser acusado desse pecado. Eu não aceito ser condenado por esse pecado, porque eu já me arrependi, eu já pedi perdão a Deus e Jesus já me perdoou, amém? Jesus já te perdoou. Não importa o pecado, o que você fez, o quão terrível foi, se você reconhece o sacrifício de Jesus Cristo, se você se volta para Ele de coração, Ele já te perdoou. Então eu preciso deixar na cruz o meu pecado. Eu preciso deixar as minhas dores, os meus traumas na cruz. Você não pode carregar a acusação de Satanás. Você não pode carregar doença. Você precisa entender: Jesus já levou no seu lugar, amém? Você não deve mais nada. Você é livre em Cristo Jesus. Aí Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Por que Paulo estava crucificado com Cristo? Que ele entendeu que Jesus Cristo estava representando a ele. Paulo estava dizendo: Jesus Cristo é o meu representante. Jesus Cristo é o seu representante. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava representando você. Deus olhou e viu você. Deus olhou e viu o seu pecado. Deus olhou e viu a sua culpa, a sua falha. Deus viu a nós. Aí Paulo disse assim: já não vivo mais eu. Você tem que tirar o eu de você. Não vivo mais eu. É porque eu lá na igreja ninguém fala comigo. É porque eu na igreja. Irmão, tira o eu. Isso é uma praga na vida da gente. É porque eu ninguém me dá oportunidade. É porque eu. Irmãos, o eu leva a gente à destruição. O evangelho não é sobre eu, é sobre Jesus, sobre Cristo, amém? Então, se você não está aparecendo, não se preocupa não, o importante é que Jesus apareça. Sabe, vieram esses missionários aí, eles são muito ricos, irmãos, milionários, bilionários. Só que ninguém diz que eles têm dinheiro. Eles andavam naturalmente. Mas tem gente que quer, não é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E nós precisamos aprender a tirar isso de nós. O eu, é porque eu não gosto, eu não isso, eu aquilo. Não, eu preciso entender o propósito do reino. E o propósito do reino não gira em torno de mim. O propósito do reino não é sobre eu, é sobre Cristo. É sobre Jesus Cristo, amém? Então não deixe que o seu coração seja contaminado pelo seu eu. Porque eu. Não. Paulo diz: eu estou crucificado com. Paulo disse: eu não vivo mais. Quem é que vive? Cristo vive
em mim. Sabe quem é que tem que viver em você? Jesus Cristo. Jesus Cristo vive em você? Cristo vive em você? Paulo disse: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo: eu sou uma nova pessoa, porque Jesus Cristo vive em mim. Se Jesus Cristo vive em você, como é que é a sua vida? A sua vida reflete Jesus? Se Jesus Cristo está vivendo em você, a sua vida está refletindo o amor do Pai? Se Jesus Cristo vive em você, você é uma pessoa que perdoa? Se Jesus Cristo vive em você, você é uma pessoa que ama? Se Jesus Cristo vive em você, você é uma pessoa que luta contra o pecado? Ou você está entregue ao pecado? Porque se Cristo vive em nós, a nossa vida precisa ser diferente, sim ou não? Paulo disse: Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós somos chamados para que Cristo possa viver em nós. Assim como Ele morreu por nós, e nós estávamos ali sendo mortos para o pecado, e quando Ele ressuscitou, agora nós ressuscitamos com Cristo Jesus, amém? Isso fala de uma nova identidade, de uma nova pessoa. E você precisa entender que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Em Cristo Jesus, você se torna filho. Deus te dá uma nova identidade, amém? Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. Então você precisa entender isso. Você é filho do Pai, você é filha de Deus. E se você é filho e filha de Deus, Deus Ele te ama de maneira extraordinária, amém? A cruz fala de substituição. Era você que era para estar lá. Só que mesmo você não estando lá, tinha alguém te representando, tinha alguém pagando o preço por mim e por você. Então Paulo vai dizer em Romanos: para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação nenhuma condenação Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Hoje eu quero convidar você a deixar a sua doença na cruz, porque foi na cruz que Jesus carregou ela. Não carregue de novo. Eu quero convidar você a deixar os seus pecados na cruz, porque foi na cruz que Jesus carregou ele. Eu quero convidar você a deixar a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão na cruz, porque foi na cruz que Jesus carregou eles, amém? E não só carregou, venceu os principados e potestade, aonde? Na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, você já tem a vitória sobre o diabo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero orar por você. Hoje é noite da gente deixar na cruz os nossos erros, as nossas falhas. Se coloque de pé. Quero convidar os obreiros aqui, nós vamos orar por vocês. Isso. E eu quero aproveitar, eles vão afastar um pouco essas cadeiras. Se você puder, vem aqui à frente. Isso. Se você puder, vem aqui à frente que a gente vai orar por você. Vem toda a igreja. Vem aqui à frente diante do altar. Isso. A cruz fala sobre substituição. O inocente se fez culpado. Ele levou a sua doença, mas na cruz do Calvário você tem saúde. Ele levou a sua prisão, mas na cruz do Calvário Ele te liberta. A cruz fala de vitória, vitória sobre a doença, vitória sobre o pecado. Você talvez não consegue se libertar dos vícios. Eu quero dizer, Jesus já levou o seu vício na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço. Deixe o vício hoje na cruz. Você que está doente, Jesus já levou a sua doença. Você que está com mágoa no coração, por que você está com essa mágoa no seu coração? Jesus já carregou isso, isso não é para estar com você. Você que está com ódio no seu coração, com tristeza,
A tristeza não é mais para estar no seu coração, Ele já levou na cruz. Deixe na cruz. O lugar de tudo isso é na cruz, porque foi na cruz que Ele venceu tudo isso. Feche os teus olhos neste momento e faça uma oração dizendo para Deus: Deus, eu quero deixar na cruz tudo aquilo, Senhor, que me afasta de Ti. Diga para Deus: Deus, eu quero deixar na cruz todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as minhas falhas, todas as minhas culpas. Tem pessoas aqui que estão vivendo uma batalha muito grande na mente. Satanás está querendo te sabotar. Ele não quer que você entenda que o preço já foi pago. Você está livre. Não há mais condenação para você. Jesus morreu no seu lugar. Ele pagou o preço por você para que você seja livre. A partir de hoje você é livre em Cristo Jesus. A partir de hoje Cristo vive em você. Seja livre de todo pecado. Seja livre de toda acusação. Seja livre da doença. Seja livre da maldição que acompanha a tua casa. Em nome de Jesus, seja livre nessa noite. Com os seus olhos fechados, se renda a Deus neste momento.
Aleluia, Jesus. Deixe o seu passado na cruz nessa noite. Deixe os seus medos na cruz nessa noite. Deixe todo o trauma que aconteceu com você na cruz nessa noite. Deixe toda a culpa, todo o vício. Deixe toda a doença na cruz neste momento. Eu, juntamente com os obreiros que estão fardados, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, Pai, coloca a tua unção sobre a vida dos teus filhos, Pai. E quando eles impuserem as mãos sobre a cabeça dessas pessoas, ó Deus, que todo o preço que foi pago, que essa pessoa venha receber em nome de Jesus. Os obreiros, os pastores, podem orar neste momento. Em nome do Senhor Jesus, fecha os teus olhos. Toda maldição na tua vida agora, seja quebrado agora. Todo espírito que age agora nessa vida, em nome de Jesus, solta diabo agora. Você perdeu nessa vida, você perdeu nessa casa agora. Todo o poder do diabo agora cai por terra agora. Meu Deus, vai quebrando agora toda maldição, em nome de Jesus agora. Sai da casa agora, sai da vida agora. Depressão saia, ansiedade saia, espírito de morte agora saia. Doença, em nome de Jesus eu dou uma ordem agora. Toda doença vai saindo agora. Toda enfermidade sai agora. Eu rejeito toda enfermidade agora. Aonde houver a dor, desapareça agora. Em nome de Jesus agora, meu Pai. Vai anulando agora toda maldição na vida dessa mulher. Vai anulando toda maldição na vida desse homem. Todo espírito que ganhou trabalho, coisa feita, coisa mandada para destruir essa vida agora, sai da casa agora. Solta a família dessa mulher agora. Solta a família desse homem agora. Meu Deus, vai quebrando agora. Quebra toda a feitiçaria, toda obra de bruxaria que foi feita agora. Todo o trabalho que foi feito, todo encantamento agora vai sendo desfeito agora, no nome de Jesus agora. Diabo, solta essa vida agora. Solta a mente desse homem agora. Solta a mente dessa mulher agora. Isso, espírito de doença, sai agora. Enfermidade, sai do corpo agora. Aonde houver o caroço, aonde houver o nódulo, espírito de paralisia, sai agora. Em nome de Jesus agora. Toda doença no sangue, no corpo, na mente agora. Todo espírito de loucura, de perturbação, toda tristeza, toda ansiedade agora, bate em retirada agora. Sai agora. Solta a mente agora. Solta o coração dessa pessoa agora. Solta o filho agora. Isso. Todo espírito que está escravizando o filho dessa mulher, a filha agora, sai do filho, sai da filha agora, sai do casamento agora. Diabo, você perdeu. Solta em nome de Jesus. Seja quebrado agora todo o poder do diabo na tua casa. Seja desfeito agora toda obra do mal na tua família. Seja desfeito agora toda doença. Desapareça agora em nome de Jesus agora. Receba a cura, receba a libertação agora. Receba o milagre agora. Em nome de Jesus, seja curado, seja livre de todo mal agora. Dor na coluna, desapareça agora. Em nome de Jesus. Toda dor na cabeça, desapareça agora. Todo nódulo no seio, todo câncer, todo cisto, todo problema no útero, no aparelho digestivo agora, no coração, desapareça a dor agora, no ouvido. Em nome de Jesus, vai desaparecendo agora. Toda dor na perna, toda dor no braço agora. Meu Deus, vai tocando agora, meu Pai. Em nome de Jesus, doença saia, inflamação, infecção saia agora. Seja livre, seja curado agora em nome de Jesus. Seja liberto agora, você e a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos libertação sobre a tua vida. Nós declaramos libertação sobre a tua casa. Em nome de Jesus, receba tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Receba cura nessa noite. Receba paz no teu coração. Receba a libertação na tua mente. Receba agora a libertação. Receba agora a libertação do pecado, dos vícios. Em nome de Jesus, receba prosperidade. Receba agora a prosperidade que Ele conquistou na cruz do Calvário para você. Receba salvação para você e para sua casa. Receba salvação para você e para sua família. Receba paz para você. Receba proteção agora. Em nome de Jesus. Seja livre do castigo. Seja livre de todo sofrimento agora. Nós declaramos cura sobre a tua vida. Põe a mão na sua cabeça.
E diga assim comigo, diga em nome de Jesus: eu deixo na cruz todo mal, todo sofrimento, e a partir de hoje eu tomo posse da minha vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Diga: e eu ordeno, se porventura houver algum mal, alguma doença na minha vida, eu digo em nome de Jesus, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, em nome de Jesus, diga: sai! Toda maldição em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, seja livre, seja curado agora em nome do Senhor. Amém? Ainda em pé, acende para mim aqui, põe a 7 aí, Flávio, vai, por favor. Olha aqui para mim, respira fundo aí. Tá, tem alguém aqui que estava sentindo alguma dor? Procura a dor aí. Se você estava sentindo alguma dor na barriga, na cabeça, dê um sinal com a mão se você estava sentindo alguma dor. Tem aqui mais alguém que estava sentindo alguma dor? Só estava sentindo dor? Aonde? No corpo todo? E agora? Está bem melhor? Mas não está sentindo? Ou não? Pode caçar, procura a dor. Pode procurar, pode apertar aí. Cadê a dor? Sumiu? Quem curou a senhora? Hã? Não podia nem botar o pé no chão? E agora? Faz assim, com o pé. Estava podendo nem botar o pé no chão? Jesus curou a senhora. Dá um aplauso, Senhor Jesus. Estava sentindo dor? Na garganta? E agora? Sumiu? Quem curou? Jesus. Dá um aplauso, Senhor Jesus. Amém. Mais alguém estava sentindo dor? Dá um sinal com a mão aqui, na barriga. Mais alguém? Só estava sentindo dor? Aonde? Nas costas? O que a senhora não aguentava fazer? O que a senhora não aguentava fazer? Aguentava baixar? Mas doía? E agora? Vê aí agora. Sumiu? Está doendo não? Está doendo um pouquinho? Então fica aqui que a gente vai orar. Tem que sumir por completo, amém? Tem mais alguém que estava sentindo dor e a dor sumiu? Na hora da oração, quem aqui sentiu que saiu um peso da sua vida? Bicho, eu estou mais leve. Teve alguém que sentiu só um peso? Amém, amém, está liberto, está livre. Sentiu que saiu um peso da sua vida? Glória a Deus. Vem aqui, vamos orar por ela, que nós já estamos finalizando. Vem aqui, irmã, a gente vai orar pela senhora. Não está sentindo dor? Feche os olhos. A igreja estenda as mãos para cá. Em nome do Senhor Jesus, toda dor nas costas dela agora desapareça. Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós não aceitamos a dor no nosso corpo. Nós não aceitamos a enfermidade. Seja na coluna, na lombar, no corpo dela. No nome de Jesus, toda dor, seja livre, seja curada agora em nome de Jesus. Amém? Procura aí, pode apertar, procura aí. Procura a dor. Hã? Está sentindo não? Está curada? Dê um aplauso, Senhor Jesus, amém? Aonde é que você vai deixar todo o mal? Na cruz. E você vai tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você, amém? Sexta-feira que vem eu quero convidar você a trazer uma pessoa. Traz alguém que está sofrendo, querido. E você vem também em nome de Jesus, amém? Volta aí, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Domingo de manhã nós temos aqui o Bom Dia Espírito Santo. Que horas é o Bom Dia Espírito Santo? 8:30 da manhã. Domingo de manhã você não pode faltar, querido. Libertação não é quando o mal sai, libertação é quando a gente se enche da presença de Deus, amém? Entenda isso. Uma pessoa só é liberta quando ela é cheia da presença de Deus. Ah, eu estou mais leve. Aí agora você precisa vir no Bom Dia para poder buscar a presença do Espírito Santo. Desde já você tem que começar a buscar. Mas no Bom Dia você vai vir aqui participar do Bom Dia Espírito Santo. Domingo agora é o culto da Sagrada Família. Domingo à noite, culto da família 7:30. E nós teremos a Santa Ceia. Tem pessoas que na Santa Ceia o diabo trabalha para elas não virem. Tem pessoas que o diabo trabalha para num culto de ceia ela não participar. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você participe da ceia. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que vocês ceiem. Porque toda vez que a gente ceia, a gente está lembrando do sacrifício de Jesus, é ou não é? A gente está participando do sacrifício, é uma ordenança de Jesus.
Ah, mas eu não sou batizado. Mas venha para o culto, venha participar do culto, venha participar. Se você é batizado, eu errei, você está livre, Jesus já te perdoou a partir de hoje, amém? Toma posse do seu perdão, toma posse do seu milagre em nome de Jesus. Então domingo, não falte em nome de Jesus. Nós estamos também numa campanha neste mês de maio, no domingo à noite, eu esqueci o tema, é sobre o choro. Vinha que nós temos uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Eu quero convidar você a se colocar de pé, para a gente poder orar. O missionário Dalvan vai estar orando, pedindo ao Senhor para nos levar para casa, guardados, protegidos, abençoados em nome de Jesus. Vem, missionário.